E aí pessoal, beleza? Hoje falaremos sobre a tribo de Naphtali. Então falaremos das pessoas que nasceram entre 23 de agosto a 22 de setembro. Falaremos sobre o símbolo dessa tribo, falaremos das bênçãos, da história, falaremos de sua pedra, de sua hierarquia e depois falaremos sobre o padrão do número 9. Retomarei uma coisa aqui sobre o padrão do número 8 que eu esqueci de falar no último vídeo. E tem muitas coisas aqui, e uma delas vai ser um dos motivos pelos quais talvez esse vídeo não fique muito tempo no ar, que é esse símbolo aqui e esse símbolo aqui, que eu deixei um pouco menor. Falaremos um pouco do padrão da Torus, do eletromagnetismo, como eu falei lá nos primeiros vídeos, o padrão do plasma, né? Ele é uma questão interessante. Então falaremos sobre a manifestação também, novamente, o padrão também 369. Então vamos iniciar. Bom, essas pessoas aqui, que olha só, é diferente de horóscopo. Nós temos as pessoas que nasceram nesta data determinada, mas não falaremos da personalidade, por mais que a sua personalidade pode ser afetada por conta disso aqui também. Mas o que ocorre é que isso aqui é o padrão da sua pré-existência. Então, os filhos de Jacó, eles prefiguram as pessoas nascidas aqui na terra. Então, vamos ver um pouco sobre a história de Naphtali para ver como é a história dessas pessoas nos céus. O que essa tribo fez, o que você pode ter causado nos céus, né? Então, vamos ver. A Bilá, ela deu origem a Naphtali. Então, a mãe de Naphtali é Bilá, que é uma concubina, né, da Raquel, que é a esposa de Jacó. O nome Naphtali é em referência a Raquel, agradecendo a Deus, porque ela insistiu, ela fez várias preces para Deus e Deus atendeu ela, para que ela tivesse mais filhos, né? Porque ela estava tendo a sua irmã como adversária, né? Então, Naphtali em hebraico significa agradecimento ou luta, como visto no próprio versículo, Gênesis 30, versículo 8, com grandes lutas tenho lutado, com minha irmã também venci. Então, em referência à rivalidade delas, em referência também ao filho, né, e o seu significado em hebraico. Então, Naphtali foi o segundo filho da serva de Raquel, chamada Bila. Como nós vemos pelo comentário de Raquel, ela tinha a sua irmã como adversária, e já que a Leia já tinha dado 4 filhos a Jacó nesse tempo. O símbolo da tribo de Naphtali é um cervo, porque era dito que Naphtali corria muito rápido e ele teve missões em função disso. Esse é um dom dessa tribo. E é interessante também o versículo da bênção de Jacó a essa tribo. Gênesis 49, versículo 21. Naphtali é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. E agora nós vemos que também essa tribo está ligada à agilidade e eloquência. A profetisa Débora, ela chamou Baruque e ordenou que ele formasse um exército com 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon para derrotar Sisera. O líder Baraque, que em hebraico significa relâmpago, e a juíza Débora, que significa trabalhadora e esforçada, eram descendentes dessa tribo aqui. O cântico de Débora e Baraque está registrado em Gênesis 5, versículo de 2 a 5. Na verdade eu falei ali Baruque, né, no início, mas é porque eu me confundi, na verdade é Baraque, né? Então, o cântico deles está em Juízes 5, versículos de 2 a 5. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor,
e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Então, nós temos também registrado os descendentes de Naftali, Gênesis 46, versículo 24. E os filhos de Naftali foram Jazel, Guni, Jezer e Silém. E agora nós falaremos sobre o recenseamento realizado por Moisés, que está registrado em Números 1, versículos de 42 a 43, dos filhos de Naftali e as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados, 53.400, né? Então, aquela questão, né, que a gente fala da cabala, né, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, né? E também, aqui podemos falar, os filhos de Bila e Zilpa, eles tinham uma má fama, né? E isso incluía Naftali, né? Porque Naftali é filho de Bila, né? O Bilá. Ele e seus irmãos, Dan, Aser, Gad, eles cometiam pecados sexuais com as mulheres, exageravam no vinho e eles não eram honestos na execução de suas funções nos trabalhos familiares que Jacó designava a eles. E José, ele fazia tudo assim como Jacó pedia e tal, e ele era visto como um filho preferido, e eles tinham ciúmes, né, dele. E para quem não sabe, né, o José do Egito, José filho de Jacó, alude ao Messias. Então isso tem a ver com a natureza, né, de como nós odiávamos, né, o filho preferido, né, e tínhamos ciúme disso, né. E aqui uma citação, né, de Bezerra 2020, a referência, né, de 2020. Os fenícios formaram uma importante civilização da antiguidade. A Fenícia se localizava no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Eles foram conhecidos como o povo do mar porque eram grandes mercadores marítimos. Talvez tenha alguma restrição aqui no vídeo também, porque eu falei essas palavras aqui, ó, né? Mas talvez eu tenha que colocar esses vídeos aqui em uma plataforma, né, e tal. Mas vamos vendo, né? Tomara que não tenha dado restrição nem nada. Os fenícios comercializavam com vários povos, entre eles os hebreus, pela proximidade com as tribos do norte e território de Zebulon, que nós já citamos, Naftali e Asser. A religião de Fenícia era o politeísmo, com rituais e sacrifícios de animais e humanos, e isso era motivo de conflito com os hebreus, que eram monoteístas. Na verdade, monoteísta não seria a melhor palavra, né? Na verdade, seriam é, monocráticos, né? O que seria um monocrático? É que ele entende que existem vários deuses, né? Por isso que Elohim, né? Sim, seria de plural, né? Então deuses. Até o próprio Jesus ele cita ali o salmo, né? Não está escrito em vossa lei que vós sois deuses. Então ele entende que existem vários deuses, mas que existe um Deus acima de todos esses deuses, que é o Deus criador, o Deus que originou tudo, o Deus que o corpo dele é o próprio universo, né? São vários universos, né? Então, eles entendem que existe esse Deus criador de tudo e ele que merece ser adorado. Os outros deuses não são para serem adorados e isso causa tropeço, né? Se você adorar outros deuses, você pode acabar adorando imagens, pode adorar pessoas, humanos, e isso tudo vai trazer a sua ruína, né? Dedicavam, voltando a falar sobre os fenícios, dedicavam-se também ao artesanato e inventaram o vidro. Na agricultura produziam azeitonas e uvas, também foram grandes pescadores. O território fenício era dividido em cidades-estados, como Tiro e Sidom, que eram governadas de forma independente e podiam guerrear entre si. Eles utilizavam a música e a dança para adorar os seus deuses. Quando Ciro II, rei da Pérsia, invadiu e conquistou a Fenícia, os seus habitantes fugiram
e fundaram Cartago. Ao fim da guerra pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as guerras púnicas, Roma destruiu Cartago e passou a dominar o comércio no mar Mediterrâneo. E agora falando um pouco sobre a história dos juízes, né, de Israel, ela acaba sendo um ciclo que se repete, né? Então tem a ausência de um líder e o povo ele se corrompia e fazia o que era mal perante o Senhor. Não necessariamente uma ausência, às vezes podia ser que o líder não era um bom líder, né? Porque para um povo maligno se dá um líder maligno, né? E então Deus permitia que eles fossem castigados, que eles sofressem, para que eles clamassem por misericórdia e pedissem o libertador. Então o Senhor levantava um juiz para libertar o povo da opressão, mas depois da morte, né, desse juiz, desse líder, as pessoas voltavam a praticar delitos que não agradavam a Deus. Por isso que isso se repetia várias vezes, né? É como a fase de um jogo, é como a sua vida, né? Que esse padrão a gente ainda não abordou tanto aqui no canal, né? Mas tem ciclos que se repetem na sua vida, né? A gente não fez um vídeo assim específico sobre isso, que eu quero dizer, né? Então, em uma dessas vezes que ocorria todo esse processo, né, do povo ele ir para o caminho mal, então ele ser castigado e novamente se levanta um juiz entre o povo, um líder, e aí quando esse líder morre, aí volta a mesma coisa de antes, né? Uma dessas vezes os medianitas e amalequitas estavam por 7 anos oprimindo, né, os filhos de Israel. E esses povos vizinhos queimavam os frutos da terra e matavam os animais, não deixando sustento para o povo. Então, com o clamor da população, Deus levantou um líder. O juiz escolhido foi Gideão. Esse aqui talvez alguns conheçam, né? É bem famoso. Ele era descendente de uma família pobre de Manassés. O mais novo entre seus irmãos era o filho de Joás. Gideão foi escolhido por Deus, começou derrubando o altar de Baal e pedindo confirmação divina para seu chamado. E o Senhor assim o fez, como está registrado em Juízes 6, versículos de 36 a 38. Se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver dormente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Depois da vitória de Gideão, o povo quis fazê-lo governar, mas ele não aceitou. Ao longo da vida, esse juiz teve 70 filhos, pois possuía muitas mulheres e morreu em boa velhice. Isso aqui é um padrão que eu já tinha citado aí em alguns vídeos, né? E temos também a bênção de Moisés a Naftali, né? Deuteronômio 33, versículo 23. Da tribo de Naftali, Moisés disse: Ó Naftali, vive satisfeito com todas as bênçãos do Senhor. A região do lago a sul-deste são o teu lar. E também nós temos a pedra de Naftali. Eles ficam no portão norte, que é o berilo, a pedra deles. E a hierarquia, que seria virtudes. E o que significa, né? Tipo, o que é as virtudes? Bom, o que eu tenho aqui de informação, né, é que o príncipe das virtudes é Rafael. Ele é o único anjo que possui o poder de cura, né? Quer dizer, ele seria o maior, né, na verdade, não o único. Mas ele tem um poder único por causa que esse poder é de curar tudo, né? Ele é o médico dos céus. Ele ganhou de Deus o bálsamo para todas as dores humanas, que restaura a saúde e força daqueles que precisam, né, nos céus. Aqueles que são designados, né? E a gente vai falar do padrão 9 no vídeo de hoje, né? No
vídeo passado eu falei do padrão 8, mas eu queria relembrar uma coisa aqui do padrão 8, que é o 888, né? Então, a questão é que o dia ele também alude para o 888, porque se você ver 8 mais 8 mais 8 é 24, e o dia tem 24 horas, né? Manhã, tarde e noite. Então, esse padrão 8, né? E apontando que o tempo aqui na Terra alude para a família celestial e alude para a eternidade, né? Então, o tempo que você está aqui na Terra é porque seria um teste que ele não daria para ser feito na eternidade, porque você tem muita informação, né, na eternidade, e essa informação ela foi codificada aqui na matéria, né, para os seus dias cada um refletir um eu alternativo seu, cada escolha que você faz reflete a um eu alternativo, né? Cada escolha que você faz é como se você estivesse entrando em uma nova linha do tempo, e na verdade você está. E algumas coisas que você acaba percebendo, né, no seu dia a dia, como a forma que você vai lidando com a vida, alguns padrões eles vão se repetindo, né? E às vezes você consegue sair desses ciclos, né? Ainda não tenho, como já citei aqui, um vídeo específico, né? Mas eu farei. Então é interessante também sobre o padrão da família celestial, porque o filho ele carrega a fama da mãe e do pai. E é interessante porque na Bíblia, né, o Jesus ele é adorado como santo, 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 né? E esse 3 vezes, né, do santo, a família celestial é adorada assim porque é o pai, a mãe e o filho, né? Então o pai, a esposa do pai, ou o Espírito Santo, né, e o filho. Então esse 888 também pode-se dizer que alude a isso, né? Então a parte que Jesus herdou da sua mãe, a parte que ele herdou do seu pai e o seu próprio nome, né? Que é dessa origem. É o nome que ele constrói, né? A fama que ele constrói. E agora falando sobre o padrão 9, nós temos essa patifaria aqui que fizeram. Não é uma patifaria, né? Mas. Enfim. Vamos falar que eu tô pensando aqui no cubo, né? Mas. É aquele congresso lá que eles fizeram uma votação para tirar o Plutão, que eu já citei algumas vezes aqui no canal, em que só quem participou desse congresso que poderia votar, e aí eles votaram e aí eles colocaram Plutão como um planeta anão, né? E por que você enrosca tanto com essa questão? Porque é uma ciência por votação, né? Então deixou de ser ciência, né? Já deixou de ser ciência faz muito tempo, né? Mas isso aí é uma das provas. E isso faz com que nós tenhamos 9 corpos celestes principais. Mas isso é interessante também, porque isso aí, né, do padrão 9, né, e tal, é o padrão que nós abordaremos no vídeo de hoje, mas nos lembra, né, que na verdade não são só 9 corpos, né, são 10, com Plutão que traz o padrão 10, né, ou então se você tirar Plutão, aí você também pode falar, né, da Lua, né, como o primeiro céu, mas só que aí vai acabar sendo 9 mesmo, né, porque cada dimensão é contada como um céu, né, então o nosso céu aqui é como se fosse a dimensão do céu da Lua, né, então mesmo assim ainda acaba complicando as questões, né, que sempre foram entendidas pelos antigos. Mas enfim, o cubo mágico, né, como você pode ver, ele alude para o padrão 369. E eu trouxe esse padrão aqui porque vai ser uma das formas de abordar o número 9, né? E o cubo, né, ele é um padrão forte, né? O pessoal do Islã, ele reza todo dia, se não me engano, 4 vezes para a pedra Aqaba,
né? É a pedra Kaaba. E não é estranho que as empresas que mandam no mundo, né, para quem quiser constatar, pesquisa Yahoo Finance, né? Yahoo Finance. É, finança, né? Enfim, não vou. E aí você vai ver que as empresas acionistas, né? Os que bancam, né? As empresas são a Vanguard e a BlackRock, né? E BlackRock, pedra preta, né? Então você vê aqui um padrão, né? Austrália, Dinamarca, Manhattan, Santa Ana. Então tem esse padrão da pedra, né? Esse padrão da pedra, ele alude à nossa dimensão, né? Porque a nossa dimensão ela é separada. Ela é uma bolha, né, no espaço-tempo atemporal. Então a gente não está participando ali com seres de quinta dimensão, mas nós sofremos alguns efeitos eletromagnéticos deles. E essa dimensão aqui, ela é representada pelo cubo, né? Porque seria o padrão do 3D, né? E alguns representam às vezes como o cubo com a água em volta, né? Que seria o tempo, né? E é interessante esse padrão do cubo porque também ele lembra do símbolo dos Hindu-Vedas, né? Que seria o símbolo dos arianos, né? Ela é a suástica porque ela pode formar o cubo, né? A suástica, mas ela, na verdade, já foi utilizada por várias religiões, né? Várias religiões antigas. Por quê? Porque elas formam o símbolo das constelações. E isso reflete, né, uma influência, né, é, da, da questão de fazer imagens, né, que era uma coisa assim que por mais que seja bom às vezes ilustrar, né, às vezes aquele símbolo ele pode ser usado para outros propósitos, né, mas se você usa ali com o propósito hoje em dia, né, de ensinar, eu acho interessante, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? E por conta do que aconteceu, né, na segunda G, né, que eu não posso falar, na segunda G mundial, esse símbolo foi abandonado, mas como eu já falei, né, esse símbolo já foi utilizado aqui, ó, até pelos cristãos, né, e muitos dos Hindu-Vedas eles utilizavam esse símbolo, mas ele ficou atrelado a essas questões. E outra coisa interessante é que o diabo ele quer o quê? Ele quer assentar no trono de Deus, ele quer ser o Deus dos deuses, né? E o seu cérebro ele é Deus, né? Então é uma questão aqui que eu queria colocar, né? É que o diabo ele quer ficar na sua mente. Mas como assim? Tipo, significa que eu penso no diabo, então ele está nos meus pensamentos? Se você ficar pensando muito nele? Pode ser, se você ficar pensando muito nessas questões assim malignas, pode ser que ele esteja assentando, né? Mas é um determinado nível, né? Que ele estaria se assentando se você estivesse pensando nessas coisas, não controlando, né? Essa frequência. Mas o que eu me refiro aqui seria a preocupações com coisas insignificantes, né? Então você ter esses pensamentos malignos e o diabo também ele quer se sentar no santuário de Deus, né? Então a gente tem um santuário de Deus que é lá no céu dos céus, mas nós temos o santuário de Deus que é o seu corpo e o seu corpo ele alude para o corpo inteiro do Criador, né? E o corpo inteiro do Criador ele são todos os universos. Todos os universos estão no corpo do Criador, né? Então é por isso que também, tipo, como é que então por que existe o diabo, né, se Deus é bom, né? Então, por exemplo, você tem ali o seu intestino. O seu intestino, ele tem coisas ali que seriam tóxicas, né, para você. Tem o ácido clorídrico, né? Tem essas questões e ele produz excremento, mas você não tem o contato ali, né? Tipo, ou pelo menos não é pra a sua boca ter contato ali com
o que sai, né, do seu intestino, né? Então, tipo, o seu intestino ele tem coisas que estão sendo processadas ali dentro dele e ele está separado, né, do seu corpo, né? E aí ele tem, né, ali a sua questão, né, o seu intestino. E o seu cérebro, né, seriam os seus céus, né? Eu vou ainda abordar mais essa questão, né? Tem até o símbolo, né, do cérebro. E, e é interessante, né? Porque é por isso que você tem que manter pensamentos positivos, né? Então, tem uma coisa aí que eu faço, né? Que é quando vem um pensamento negativo, você tenta criar três positivos para você balancear a sua energia, né? Isso vai cria um campo eletromagnético em volta de você, né? E o campo eletromagnético ele está no universo inteiro. Quando o pessoal fala assim, 99% do universo é matéria escura. Na verdade, matéria escura é a forma que eles estão tentando esconder o eletromagnetismo, né? Porque na verdade, se você estudar mais a questão do eletromagnetismo, você vai entender melhor o universo e tipo o que eles querem, né? Eles são ocultistas, eles querem ocultar o conhecimento. Então é por isso que o eletromagnetismo, assim, as pessoas nem sabem muito assim no dia a dia, né? E agora falando aqui sobre o símbolo, né? A formação do símbolo do Windows se baseia na Torus, porque na Torus há todos os números. Ela remete também ao fruto proibido, que às vezes é representado por uma maçã e nas religiões antigas por uma romã, né? Que remete também ao símbolo da Apple, né? Então esse aqui é o símbolo do Windows, mas ele está pro lado, né? Na diagonal. E aí você tem a força centrífuga e a centrípeta. E esse vórtex aqui, ele seria a flor, né? E seria o símbolo do Windows, que seria remetendo a janelas, dimensões. E também tem a questão da grade eletromagnética em volta do nosso corpo, que forma a realidade palpável. Por isso que os pensamentos influenciam a realidade. E a Taurus lembra do nome touro, que é um dos animais que os serafins podem assumir. Nos lembra Judá, que também tem o padrão ali de Jesus, já que a energia da Taurus sai do centro, né? Sai de Deus e percorre o universo e volta a Deus, né? Deus nos dá energia e essa energia é para ser espalhada e ela voltará para nós em algum momento. E cada dimensão ela possui uma frequência. Isso significa que as dimensões superiores podem ocupar um espaço ao nosso redor, porém elas estão em uma faixa diferente, uma manifestação diferente. É interessante porque Deus fala para sermos ou quentes ou frios, porque se nós formos mornos novamente, nós seremos vomitados da boca dele. É interessante porque quanto maior a frequência, mais quente aquele ser é. Por isso que nós temos os serafins, né, que são serpentes ardentes. Então elas aguentam uma parte, né, do poder do Criador. Para você estar mais perto do Criador, você precisa ser mais quente. Você precisa aguentar, né, o fogo dele, né, a temperatura dele, né. E agora falaremos um pouco também sobre a matemática da Torus, ou a energia que flui, que nos remete ao padrão que o Tesla fala sobre os números 3, 6 e 9. Seria basicamente isso aqui. No caso do exemplo aqui, eu vou falar agora, mas na imagem não está... Na imagem está somando pelo mesmo número, mas seria você somar o mesmo número e multiplicar por 2, que vai dar o mesmo, né? Então você coloca os números em volta de um círculo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque deles vêm os outros números. Então você vai começar a multiplicar. E sempre você vai aplicar a gemátria da redução. Então se você encontrar, por exemplo, 12 vai ser 1
mais 2. 12 vai representar o número 3. Então, iniciando, você vai pegar o 1 e você vai multiplicar ele por 2, né? Aquele negócio lá que eu falei, multiplica por 2. Que aqui eles colocaram por soma, mas por soma vai dar a mesma coisa, né? Aí então você pegou o 1, multiplicou por 2, e agora para onde a próxima, né? Continuando aqui a distribuição da energia, o 2 você vai multiplicar pelo 4, né? E então você vai ter o padrão do 8. E depois o 8 pelo 2, 16. Opa. E o 16, no caso, é 1 mais 6, que é 7. Então, fazendo aqui, né, o formato, né, 2, o 8, o 7, a energia foi pingando aí, né? E no caso a energia ficou aqui no 7. Então nós continuamos aqui na esquerda. Porém, ao multiplicarmos, nós continuamos com o número que nós reduzimos, que é o 16. Então, 16 vezes 2, 32, que é 5, né? 3 mais 2. Então, viemos aqui para baixo. E agora, 32, que é 64, né? 64, que é 32 vezes 2, 64, né? 6 mais 4, 10. 10 é 1 mais 0, então vai ser 1. Por isso que a energia ela fica fluindo, né, em looping. Ela fica nesse AD infinito, que é o que? 1, 2, 4, 8, 7. Começa ali no 1, né, que eu acabei não colocando aqui. 1, 2, 4 aqui que eu não coloquei, né? 2 vezes o 2. 1, 2, 4, 8, 7. E 5, né? Portanto, aqui vai continuar, né? Então vamos ver. Agora 64 vezes 2, que seria o 12 na frente, 128, vamos ver se está certo, né? 3 mais 8 seria 11. Então, 11 é 1 mais 1, que é 2. Então, aqui, ó, só para não demorar muito, o próximo número eu vou colocar na calculadora. Então, tipo, aqui deu 1 e o 2. Opa, 1 e o 2, assim como aqui em cima estava 1 e o 2. Agora a gente pega esse 128 vezes 2, 128 vezes 2, 256. 256 é 5 mais 2, 7. 7 mais 6 é 13, que é 4. 1 mais 3, 4. Então aqui, ó, vai se repetindo A de infinito. E agora você percebe que dá para separarmos esse ciclo em dois, que voltaremos para esse padrão, né, da dualidade. No caso que temos os polos, o 1, 2, 4, e temos aqui o 8, o 7 e o 5. Por que você não falou nem o 3, nem o 6, nem o 9? Porque o 3, 6 e 9 eles são outro padrão, né? Por isso que o Nikola Tesla fala do 3, 6 e 9, né? Isso porque, assim como a eletricidade ela vai fluir, né, para o universo, você tem dois polos também, que seria os polares, os dois lados,
os dois polares, os polarizados, o sul, o norte e sul, o leste e oeste, né? Então, por isso que esse aqui também é o símbolo, né, da manifestação, que eu vou mostrar ele mais pra frente. E como vimos em outro vídeo, o universo ele tem um padrão da Fibonacci. E nos primeiros vídeos eu falei que tinha como representar o universo por um círculo. E também nós temos esse padrão, né, do círculo com π, que é o 3,14. Então, tem um padrão interessante aqui em Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse-me mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós, né? E isso aqui é interessante, né, desse padrão aqui, né, do círculo, né, por isso que é representado sempre num círculo. E agora falaremos, né, do símbolo da manifestação que eu citei aqui em cima. Eu acabei deixando um pouco fora da proporção e tal, mas vai dar para entender. Isso aqui é o símbolo da Fibonacci de outra forma, né? Então, a cada 24 ciclos há uma nova repetição na Fibonacci, como nós já vimos. E aqui, ó, é o mesmo símbolo. Mas a diferença é que eu coloquei essas formas geométricas aqui, porque a gente adicionou esse conhecimento, né? Que antes ele estava mais simples e agora a gente adicionou os números em volta. Por quê? Porque nesse vídeo aqui a gente está falando do número 9. E aqui no canal vocês foram acompanhando, né? O vídeo do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente está interligando o conhecimento. E temos esse outro padrão aqui que nós podemos representar, né? De repetição da Fibonacci. E aqui o Enneagrama, né? Que era basicamente o que nós estávamos fazendo, né? E aí você observa a troca de energia, né? Então, o 3, o 6 e o 9, eles ficam fora disso porque eles formam um novo padrão, né? Porque 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 vai ser 12, que vai ser 3, né? 12 vezes 2, 24, que é 6. E aí você vai ficar nisso. 24 vezes 2, 48, que vai ser 12, né? 4 mais 8. 12 é 1 mais 2, que é 3. E o 3 e o 6, eles nos remete à quarta dimensão, que é o campo magnético, né? E é interessante, né, também. Tem sempre essa questão da repetição. Lembrando dos polos, né? Conseguimos entender que o 3 ele governa o 1, 2 e o 4, né? O 3 ele governa o 1, 2 e o 4. E o 6 aqui, ó, ele domina o 8, o 7 e o 5. E o 9, ele está acima de todos, então ele governa todos. O 9 ele cria um novo padrão, né? Então, o 3, vou apagar isso aqui. 3 mais... mais fácil aqui é usar o teclado numérico, né? 3 mais 6 é igual a 9. Então, se você somar os números da sequência do infinito, que seria o 1, o 4, o 2, o 8, o 5, o 7, nós teremos 27. E 27 é o 2 mais o 7, que é o 9. E o 9, ele vai sempre voltar para o 9. Tanto que às vezes você ensina a tabuada e esse jeito ele é prático porque faz a pessoa
entender, né, tipo, que número que vai dar, mas eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de lembrar no dia a dia, né, a resposta que daria da tábua dos 9 se ela só fica nisso, né. Mas seria aquele esquema, né, tipo, se você pega 9 vezes 9 vezes 2, que dá 18. E aí 9 vezes 3, ele dá o 27. E aí você vê aqui, ó, 1, 2. E aqui, ó, 8 e 7, né? Lembrando que então, tipo, tem um 9 vezes 1 aqui, que ele seria 0 e 9, né? Porque o 0 ele não é contado, né? Porque ele é nulo. Então 0, 1, 2. E aqui, ó, 9, 8, 7. Então se você continuar aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, mas agora você vai de maneira crescente. O lado esquerdo crescente e o da direita decrescente, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, você tem os números aqui, ó, da tabuada do 9 já tudo prontinho, ó. 9 vezes 4, 36, né? Que seria a mesma coisa que 4 vezes 9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Então você tem aqui o padrão, né? E para completar, né? 9 vezes 10. Depois do 8, 9. Depois do 1, 0, 90. Então acaba se repetindo, né? Começa aqui no 0, 9, você vai para o 9, 0. E por isso que os gregos, egípcios tinham a Enéade, que seria os 9 deuses que representavam os princípios arquetípicos que regulavam e governavam o cosmos através das leis e dos números, né? E agora, né, voltando aqui pro símbolo, né, da manifestação, o 1, ele, né, que é o Deus ou círculo, né, ele cria o 2, que seria o 3 e o 6, né? E o 3 e o 6 eles ficam entre eles, né, como nós vimos no vídeo de hoje. O 3 e o 6 ficam entre eles e o 9 governa a todos, né? Porque o 3 e o 6, o 3 vai ficar ali, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, que é 3. 12 vezes 4, 24, que é 6. 24 vezes 2, 48, que vai ser 4 mais 8, que é 12. 2 mais 1, 3. Ou seja, fica ali, 3, 6, 3, 6. E então é a mesma coisa aqui, ó, que a gente falava nos primeiros vídeos. O 1, né, é o círculo, né, que criou 2 e os dois formam um terceiro, né? Então, o 3 que cria o 6 que forma o 9, porque o 3 mais 6 ele é igual a 9. E dentro deles você tem a manifestação. Então a gente está vendo a mesma coisa do início dos vídeos, mas agora nós estamos mostrando com uma nova roupagem, né? E um conhecimento adicional, né? Então o 1 que criou o 2, né? E tal. E você tem a manifestação, né, do infinito, que é o quarto. A manifestação do infinito, manifesto. O sistema cibernético de repetição da sua vida, o aprendizado por repetição, que seria quando você vai tentando aprender todos os dias aquela mesma coisa, e aí todos os seus erros de todas as realidades vão se sincronizando. E por conta disso, eles vão
ter esse mesmo conhecimento e você vai provar para o criador que você faria aquilo em várias linhas, né? Cada escolha que você faz é uma linha do tempo. E então você também que nem dá para chamar, né, de físico completamente, mas que é muito denso. Você tem essa dimensão aqui, né, que ela repete as coisas, né, por isso que ela é o infinito manifesto. Por que não dá para dizer, né, que ah, não é físico exatamente, né? Porque os átomos eles nem sequer se tocam, né? Então até a fisicalidade é uma ilusão. Não sei se vocês estão escutando, né? Mas meu gato quer entrar. E é esse o conteúdo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar deixando o próximo vídeo aqui na sequência, aqui do lado esquerdo. E para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, do lado direito vai estar a playlist. Muito obrigado por ter escutado até aqui e Deus abençoe.